É. Acho melhor você ir do lado aqui, senão você vai... Na próxima vez tem que fazer um mais baixo. Bem, podemos começar aí, pessoal? Seletivo. Quer apagar aqui? Podemos começar, gente? Vamos lá. Deu aí? Bom, pessoal, bom dia a vocês. Nós estamos aqui, os três ministros do governo do presidente Lula, ministro Valdez Góes, da Integração Nacional, ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Nós estamos dentro do Porto de Santos, que é o equipamento público federal maior que existe aqui no litoral de São Paulo. E nós viemos nos reunir com os prefeitos das outras cidades do litoral de São Paulo e alguns, inclusive, do Vale do Ribeira, porque essas situações de emergência acontecem em vários momentos e vocês estão acostumados a acompanhar. Nesse instante foi mais grave em São Sebastião, mas as chuvas estão acontecendo durante o verão, elas vão até março, e nós queríamos que os prefeitos tivessem noção de poder antecipar alguns fatores. Como aqui também é a única região, a primeira região mais antiga, que formou um formato metropolitano, nós tivemos a chance de conversar com todos os prefeitos, surgiram diversas ideias diferentes, propostas, os deputados federais e estaduais da região, que estiveram aqui agora, opinaram e deram sugestões, e cada prefeito apresentou ao ministro Valdez as suas emergências nos casos de defesa civil. A defesa civil não vai cuidar de habitação de grande proporção, só o caso de gente que perdeu a casa como um todo, que perdeu as suas casas integralmente. O restante vai ficar por conta do Ministério das Cidades. As estradas ficarão por conta do Ministério do Transporte. Então, nós viemos aqui delinear nesse novo formato e ficou decidido que daqui a 15 dias, todos os prefeitos, com os deputados que estavam aqui presentes e outros assessores, eles irão a Brasília para a gente fazer um checklist de tudo que eles pediram e nesse instante pleitearam, para que o ministro Valdez possa organizar e falar, olha, isso foi liberado, aquilo foi liberado, e aquilo que é de outros ministérios, que eles entreguem aos outros ministérios. O objetivo do presidente Lula é que a gente reformule a fórmula anterior, de deixar acontecer para depois tomar conta da situação. Nós estamos aqui para exatamente evitar que as coisas aconteçam no litoral de São Paulo. Vocês sabem que o verão continua, muita gente continua descendo a serra, você não tem como impedir das pessoas também usarem o seu tempo de lazer, as pessoas que são veranistas, que passam a temporada aqui, e nós estamos cada um fazendo a sua parte para isso. Desde o início do programa, nós já colocamos 60 milhões de reais do governo federal em investimentos aqui no litoral de São Paulo. Certamente vai aumentar muito mais, porque só o navio que chegou ontem, ele tem 1.000 homens dentro desse navio, com uma estrutura enorme, e todas essas embarcações, esses homens das Forças Armadas, cada vez que eles se deslocam, esse valor não é tirado do orçamento das Forças Armadas. Toda essa conta vai lá para o ministro Valdez pagar depois e reembolsar pela Defesa Civil o deslocamento dos militares, porque não tem previsão no orçamento deles desse deslocamento. E é importante que as pessoas saibam disso para entender que o governo federal não colocou limites para poder ajudar. Nós temos uma situação que depois eu vou conversar com vocês a respeito da novidade, que é a suspensão que está acontecendo nesse instante dos dutos da Petrobras que param lá em São Sebastião. Esses 121 quilômetros de petróleo que chega lá em São Sebastião e vem até Cubatão, de Cubatão ele é refinado e sobe para São Paulo. E nesse instante nós estamos verificando esses dutos, porque haveria a chance de algum duto ter ficado prejudicado com o desbarrancamento que houve de pedras em cima deles. A Petrobras está verificando. Se houver essa situação,
durante um período, parte dos navios da Petrobras que param lá não vão poder parar em São Sebastião, vão ter que parar aqui no Porto de Santos, que é um porto público. Mais uma vez, a gente reforça da necessidade de ter um porto público. Se não tivesse um porto público, muitas vezes não teria como a gente colocar um navio da Petrobras nesse instante. O navio da Petrobras, quando ele entra aqui no porto, ele paralisa outras operações, ele tem preferência sobre as operações. E é por isso que tem que ter um porto público, porque senão você fica desabastecido de gasolina, por exemplo, de óleo diesel, em todo o estado de São Paulo. Imagina como seria o caos disso. Então, basicamente foi isso que nós falamos, e agora a palavra está com o ministro Valdir Góes. Obrigado, Márcio. Cumprimentar você, a Guajajara, e agradecer a presença de vocês. E apenas reforçar o que o ministro Márcio França já falou. O governo federal, nessa força-tarefa, junto com os municípios e estado, está aqui presente desde o primeiro dia. Eu, pessoalmente, e o Márcio, estamos na região. Vários ministros, vieram muitos com o presidente Lula, e depois, nos intervalos, diariamente, estão vindo ministros para tratar de agendas específicas das suas áreas. Amanhã o vice-presidente da República estará na região também. Então não tem faltado desde o primeiro momento que a recomendação do presidente Lula, a mensagem dele de união dos esforços, de funcionar enquanto sistema realmente nacional, de força-tarefa do governo federal unido com a comunidade local. Então só reforçar isso. Ontem nós tivemos uma reunião muito boa no Litoral Norte, agora estamos aqui no Porto de Santos, reunimos aí com dezenas de prefeitos, deputados estaduais, federais, liderado aqui pelo ministro França. Muitas agendas estão relacionadas com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, outras, como já disse França, vão ser recepcionadas pelo Ministério das Cidades, pelo Ministério dos Transportes, como ele está recepcionando também na questão de portos. Então, essa é uma dinâmica nova que a presença, a união dos esforços, nós podemos, primeiro, enfrentar melhor os problemas que eles vão continuar acontecendo. Às vezes só muda o endereço, né? Uma vez que nós temos milhares e milhares de pessoas vivendo em áreas de risco e, por outro lado, um agravamento na situação das mudanças climáticas. Então, quando essa equação se fecha, aí os resultados são realmente muito tristes, porque se a gente está numa força-tarefa aqui no litoral norte e sul de São Paulo, nós temos uma equipe de ministros numa força-tarefa lá no Rio Grande do Sul, porque lá tem 320 municípios sofrendo com estiagem, dos quais 200 nós já reconhecemos emergência e estamos apoiando. Tem mais de 1.300 municípios hoje no Brasil, e inclusive a maioria por estiagem, recebendo apoio e resposta do governo federal na parte de defesa civil. E os outros por problema de enchente, de chuva, de deslizamento de encostas. Então o governo está mobilizado, presente, mas é preciso que, principalmente nessa questão dos desastres, a gente vai aprimorar cada vez mais a questão do monitoramento, pactuar isso com todos os níveis, né, de poder, estruturar sistema de alerta. É necessário, lógico que o alerta tem que ser no município, mas se o governo estadual tiver que ajudar, tem que ajudar, e se tiver uma política pública do governo federal dentro do sistema nacional, também o fazer, mas nós precisamos de alertas estruturados nos municípios, sistema nas áreas de maior risco, de sirenes, e que não é só a tecnologia, é a educação. Todos nós temos que nos reeducarmos para esses sistemas, entender, e já tem comunidade brasileira cumprindo isso, né, exercendo essa orientação no mundo também, porque a gente não deve fazer de uma forma de política pública intensa no Brasil. Se nós não vamos resolver o problema de 4, 5, 6 milhões de pessoas que moram em área de risco, mesmo com o presidente criando o Ministério da Cidade novo, dotando com 10 bilhões de reais para esse ano, uma demonstração clara da mensagem dele do compromisso com esse país, de dar moradia digna para as pessoas, mas houve um acúmulo. E esse acúmulo tem que ser enfrentado com monitoramento da situação, da mudança climática, com alerta, e todos nós nos reeducarmos para isso, e com resposta. E na resposta, está aqui eu, está aqui a Guajajara, no primeiro dia do desastre, aqui
na região litorânea de São Paulo. São Sebastião decretou calamidade pública nas primeiras horas e o governo federal reconheceu sumariamente nas primeiras horas, e nas primeiras horas nós estávamos aqui também. Não foi 24 horas depois, não, foi dentro das primeiras horas. No domingo e na segunda-feira estava o presidente Lula aqui com toda a equipe e eu também, tocando junto. Não é esperando um plano de trabalho chegar lá para a gente analisar, devolver para fazer diligência, fazendo juntos, cumprindo a lei, mas construindo juntos. Tanto que a gente já está liberando recursos, além dos recursos empreendidos desde a primeira hora. Então essa é a dinâmica, a recomendação do presidente da República e que estamos nós aqui, Guajajara e a liderança do França, que tem mobilizado os agentes políticos, tem organizado as reuniões. Amanhã a gente vai continuar nessa missão no litoral. Então quero agradecer apenas a oportunidade de dizer que cumpriremos com muita honra ao povo brasileiro o voto de confiança que deu ao presidente Lula. Agradecer também o Maneco, que é secretário de Comunicação do Governo Federal, ao Vonei, que é o secretário da Defesa Civil. Eu vou passar um pouquinho para trás, porque a Sônia vai fazer nós vamos passar ela aqui para cima, isso aí. Aí eu consigo trazer para cá. Mágica. Aí, ó, tá vendo? Excelente. É improvisado, mas deu certo. Muito bem. Bom, gente, sou a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, né? E são eventos como esse que, né, exige de nós, do poder público municipal, estadual e federal, né, um planejamento de ocupação cada vez mais, né, consciente, responsável, que preveja esses fenômenos, né, das mudanças climáticas. Nós estamos vivendo hoje tanto enchentes aqui na região como estiagem no Rio Grande do Sul, né, e isso faz com que a gente se preocupe com todos esses desastres que vêm acontecendo, né? Aqui na região temos o território indígena Ribeirão Silveira, a aldeia Rio Silveira, que tem 5 núcleos, que a primeira aldeia ali, Rio Silveira, foi atingida, né, por essa enchente, e nós viemos aqui para acompanhar em loco, ver qual que é a necessidade dos indígenas ali nesse momento, né, qual o apoio que nós vamos buscar junto à Defesa Civil, junto ao Ministério das Cidades, para que a gente possa apoiar, né, naquilo que couber ao Ministério dos Povos Indígenas essa articulação. É um momento difícil, mas também nós podemos contar com o compromisso do governo federal e nessa transversalidade dos ministérios que nós estamos atuando, para que a gente possa, nesse momento de tanta dor, né, de tanta perda de vidas, a gente oferecer o mínimo, né, que essas famílias merecem. Obrigada. Bem, vamos lá, perguntas? A gente só vai ter tempo para 3 perguntas, tá? Porque eles precisam pegar voos. Vamos lá. Por favor. Propriamente, no início da MTV-SBT, quais serão as medidas preventivas exatamente que serão adotadas a partir da visita dos prefeitos em Brasília? O que propriamente vai ser feito nas regiões aqui? Uma das sugestões, por exemplo, que um parlamentar deu, que é correta, essa região tem um formato metropolitano, é uma das poucas regiões do Brasil que existe um CNPJ próprio da região metropolitana. Nós sugerimos, por exemplo, a possibilidade de fazermos um comando da região metropolitana com guardas municipais deslocados para esse comando metropolitano e que, eventualmente, a Defesa Civil possa fornecer aeronave para que eles sobrevoem constantemente as áreas para evitar novas ocupações em lugares indevidos. Porque isso hoje fica, por favor, pedindo para que o governo do Estado ceda, por exemplo, com a Guarda Florestal, com a Polícia Florestal, Polícia Militar, se pudermos ter uma experiência aqui que pode servir para todo o Brasil. Se esse formato aqui puder dar certo, por exemplo, parte do recurso, ao invés de vir recurso para cada cidade, pode vir o recurso direto para a região metropolitana e dela servir a todo mundo, inclusive ao litoral norte, porque só tem as cidades só da ponta do litoral norte que não fazem parte da região metropolitana. Mas fica muito mais fácil, muito mais forte o pedido se ele vier com todos os prefeitos concordando. E isso dá vazão, por exemplo, para não ocupação e para macrodrenagem. O que eles pediram mais é macrodrenagem, drenagem que é feita nos canais, enfim, e também a questão de novas habitações. As habitações têm que ser feitas, se puderem ser feitas também de maneira metropolitana, fica mais fácil. Como acontece aqui de você não ter, por exemplo, São Sebastião tem muita dificuldade com lugar para construir. O terreno não é plano, é morro e mar. Se tivermos uma outra cidade que tem o terreno plano, de repente você consegue o terreno numa cidade e constrói na outra cidade para que ela
para aquela população que está em área de risco. Ministro, Marcela da TV Tribuna, filial da Rede Globo, eu gostaria que o senhor pontuasse algumas das principais solicitações que foram feitas para vocês para reformar esse checklist daqui a 15 dias, citando alguns exemplos de casos mais graves, cidades que estão mais atingidas por essas chuvas. Tem casos antigos, por exemplo, aqui em Santos tem o Morro do Pacheco, que é uma obra que tinha sido paralisada há mais de 3 anos, porque o governo federal anterior não prestou conta, não deu recurso e o valor ficou lá pleiteado. E tem obras novas, como no caso de Guarujá e Cubatão, que são obras que começaram, mas já não é mais possível fazer com o mesmo valor, que tem que atualizar os seus valores. É muito comum isso. Se demora muito para poder vir o dinheiro, aquele recurso já não é mais suficiente, tem que trocar o plano de trabalho. Então, o ministro Valdez vai receber todos esses pedidos que têm a ver com a Defesa Civil nesse instante, resolve isso aí daqui a 15 dias e a gente informa para todo mundo, olha, isso vai ser possível, isso não vai ser possível ou não será possível por esse ministério. Terá que ser feito pelo Ministério das Cidades, por exemplo. Ministro, o senhor falou primeiro do João Santos, o senhor falou sobre as sirenes, é uma das questões que também vem sendo abordadas pelo governador Tarcísio. Isso, os moradores podem esperar, isso é uma realidade, tem um prazo para que isso aconteça? Isso tem que ser estruturado pelos municípios, certo? Obviamente que o Estado e o governo federal podem, na estratégia de política nacional de proteção e defesa civil, né, pactuar isso. Agora, não dá para não deixar de fazer, que às vezes o município pode achar que não é possível fazer, e isso tem que funcionar no local. Não é o município todo. Qual é a área do município que tem risco, né, que corre risco? Essa solução de retirar pessoas, de conseguir terreno, de ter moradia segura, vai demorar quanto tempo? Se vai demorar, então tem que ter o quê? O monitoramento das questões climáticas, o sistema de alerta estruturado e, acontecendo desastre, pode ter perdas de patrimônio, mas não ter de vidas. E aí vem a resposta. Então, acho que está na hora, sim. Agora, isso não se faz só com equipamentos. Não basta só instalar o equipamento lá se não tiver todo um convencimento. Eu acredito numa política bem estruturada a partir que a comunidade, prefeito, vereadores, dono de supermercado, a igreja, o padre, o pastor, né, os alunos, a escola repetir isso várias vezes, aquilo ficar estruturado. Se passar 10 anos não precisar usar, 20, sem problema. Mas, tendo o alerta, todo mundo respeitar. Porque senão não faz sentido. Não vamos pensar que um sistema de alerta é assim. Estrutura o sistema de alerta, bota lá, olha, gente, quando tocar a sirene, saiam de casa. Não vai funcionar. Claro. Mesmo assim não vai funcionar. Vai funcionar um processo educacional, é uma política. E nós estamos dispostos, presidente Lula, todo mundo, estruturar isso. É preciso que haja o engajamento e o comprometimento de todo mundo. Não faltará recurso, mas, por exemplo, no Guarujá, 3 anos atrás, houve um acidente com mortes. Nesse ano não houve mortes. A diferença é essa atuação que é feita no formato de sirene ou mesmo de informação. Ministro, qual o valor que já foi investido para ajudar as famílias? Até agora foram 60 milhões de reais, até ontem pela manhã, do ponto de vista do governo federal, foi o que foi colocado à disposição em diversos ministérios diferentes. O Porto de Santos, por exemplo, que não tem nada a ver diretamente com o assunto, fez uma doação de 2 milhões de reais. Mas a Petrobras tem uma série de doações, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda. O que nós fizemos aqui foi centralizar. Todo dia nós estamos colocando, no final da tarde, um boletim mostrando exatamente o que está sendo colocado pelo governo federal à disposição. Numa embarcação como aquela, quando ela se movimenta, você pode colocar pelo menos 2, 3 milhões de reais por dia só numa embarcação daquela quando ela se movimenta. Tudo isso é recurso federal. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Obrigado.